Estamos de volta, programa Painel Livre de hoje, falando sobre trânsito, educação para o trânsito. Quem está com a gente hoje é o Cabo Christian, da Polícia Militar de Minas Gerais. Agradecendo a você que nos acompanha pelas redes sociais, estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital, e o programa já está disponível na plataforma do YouTube. Cabo Christian, o trabalho nas escolas, ela acaba perdendo a eficácia quando os alunos chegam em casa e vê que os pais não estão no mesmo nível delas. Em termos de respeito às normas, Pergunta extremamente importante e interessante, né, Marcona? A gente realiza essas palestras de trânsito em escolas municipais, em escolas estaduais, e às vezes a criança ela chega em casa e quer colocar tudo aquilo que ela viu em prática. Mas ela tenta colocar aquilo em prática. Ô pai, coloca o cinto de segurança. Ô pai, ô mãe, não usa o telefone enquanto está dirigindo. Ele vai tentando, mas eu acredito que essa criança que teve essa formação, que teve essa informação sobre as infrações de trânsito, a segurança do trânsito, se ele chega em casa, ele tenta uma, duas vezes com os pais, e os pais insistem no cometimento da infração, uma infração simples é a falta do uso do cinto, vai chegar uma hora que a criança vai cair na normalidade, que eu andar sem o cinto de segurança é o que é o certo, né? Então, de certa forma, a gente tem que ter a conscientização dos pais nesse sentido, porque as crianças, elas estão num processo de formação muito grande. E aí que a gente entra com o processo de educação de trânsito, mas se lá dentro de casa, se não houver essa interação, infelizmente a criança não vai conseguir absorver aquilo ali. quais os projetos estão em vigor hoje em Diamantina, projeto de educação do trânsito? Nós temos as palestras, como eu disse anteriormente, nós temos palestras nas escolas de redes públicas municipais e estaduais. Tem também a questão todo ano tem aí a Semana Nacional de Trânsito, né? E aqueles outros projetos, como por exemplo tem aí o Outubro Rosa, né? Esse ano foi o Outubro Rosa, se eu não me engano, o trânsito, ele atua junto. Às vezes tem uma blitz de trânsito só para entregar panfleto, que é a blitz que a gente chama de blitz de trânsito educativa. Então o trânsito está presente em todos os locais. A gente falou aqui sobre o semáforo, né, mais cedo. A faixa de pedestre parece que ela foi muito bem aceita aqui em Diamantina, que é algo relativamente novo para nós aqui, né? A gente não tinha esse hábito, isso é recente. Tem notícia de possibilidade de instalar semáforos com essas novas obras que estão no Largo Dom João, esse fluxo gigantesco na Avenida Silvio Felício dos Santos? Você tem notícia de alguma coisa? Que orientação você que é da área, né, poderia dar para as autoridades de trânsito? Então. Ou as autoridades administrativas, né? Sim, então. A faixa de pedestre realmente é uma situação nova para o diamantinense. Né? É uma situação nova. Logicamente que a integridade física, a vida do pedestre, que é o maior bem jurídico tutelado, ele estaria muito mais protegido se, além da faixa de pedestre, existisse aí a sinalização semafórica, tanto para os veículos quanto para o momento correto da travessia do pedestre. Mas eu não posso te responder em relação a se existe algum projeto, porque essa questão de sinalização semafórica, bem como outras demais sinalizações, ela é de extrema competência do poder público municipal. A nós cabe apenas a fiscalização. Agora, esses radares que foram colocados, por exemplo, no Gombô, na descida de Paraúna, por exemplo, tem muito acidente quando chove, ou até mesmo aqui na cidade, eu não sei se ainda está funcionando na Avenida do Contorno, eles foram eficientes? Foram. O da Avenida do Contorno, por algum motivo, ele foi retirado, né? Mas esses radares que estão postos aí na BR-367, no nosso conhecido Gombô, ele trouxe uma efetividade muito grande. Houve sim uma redução nos acidentes naquele local. Eu fico observando que o brasileiro ele ainda acha que as normas e os sistemas estão todos errados. Ele é que está certo.
É sempre assim. Porque a gente vê uma irritação quando ele é chamado a atenção, ele não aceita ser chamado a atenção, e quando recebe uma infração, um auto de infração, uma multa, em regra, a primeira coisa que ele pensa é em recorrer e não em admitir o erro dele. É isso que mais... Dá para mudar essa cultura? Com certeza dá para mudar, mas a gente é um longo processo, né, Marconi? Esse processo a gente poderia mudar onde? Justamente lá nas escolas, com as crianças. A gente deveria mudar esse processo. Inclusive tem um fato interessante. Uma vez a gente estava fazendo uma fiscalização de trânsito na área central e tinha alguns veículos estacionados de maneira irregular. E aí chegou uma senhora, falou, você vai me multar, tal. Eu falei, senhora, infelizmente é o meu trabalho. Aliás, felizmente, né? Infelizmente eu vou ter que te autuar, mas esse é o meu trabalho. Mas a senhora tem o direito ao recurso. De acordo com o artigo 267, Marconi, que pouco a gente sabe, é que aquelas infrações de natureza média ou leve, elas podem ser transformadas em advertência por escrito, desde que ele não tenha cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses. E aí a senhora assustou, olhou para mim e falou assim, mas espera aí, se você está até como me ensinando a fazer o recurso de infração, por que você vai me multar? Eu falei, não, o meu trabalho, ele precisa ser feito. Que é até educativo, né? É até educativo. Sim, o meu trabalho, ele precisa ser feito. Mas trazer para a senhora o conhecimento, isso não vai desqualificar o meu trabalho e nem posso deixar de fazê-lo, né? Mas eu entendi sua pergunta, né? Às vezes é muito mais fácil a pessoa vai gastar um pouco mais para poder entrar com recurso administrativo para tentar derrubar aquele auto de infração de trânsito do que perceber que ele realmente errou. Mas é um direito constitucional, né, Marconi? Agora, como é a relação, por exemplo, e qual a competência, né? Eu acho que a colocação melhor seria essa. Guarda Municipal e Polícia Militar. Quem pode agir em qual situação? Ou ambos podem agir sempre? Ótima pergunta. A Guarda Municipal, bem como a Polícia Militar, elas podem e devem atuar naquele cometimento de infração de natureza municipal. Inclusive, os autos de infração que a Polícia Militar lavra, aquelas infrações, por exemplo, de estacionamento, que é de competência municipal, a Polícia Militar tem um convênio firmado com a Prefeitura. Então, se a gente olhasse assim de uma maneira, vamos dizer, mais simples para o telespectador entender, de uma maneira de hierarquia, a Guarda Municipal ela tem um poder de atuar nessas infrações de natureza municipal muito mais do que nós. Porque nós, para fazer esse tipo de autuação, nós precisamos de um convênio firmado, que existe. Tá? Existe esse convênio firmado. E hoje, a Polícia Militar ela faz essas autuações de natureza, de competência municipal, utilizando um aplicativo, a gente chama um talonário eletrônico. Então, uma vez feito, não tem como, tira a multa para mim, não existe isso mais. Não tem essa possibilidade mais. Né? Porque o pessoal, às vezes, pedia multa, tira essa multa. Particularmente, isso nem deve acontecer, né, Marconi? Porque a partir do momento que você deixou de fazer, deixou de executar um ato de ofício, o agente de trânsito está incorrendo em crime de prevaricação. Agora, a Guarda Municipal tem esse recurso também? Tem. O talonário eletrônico? A Guarda Municipal tem. Inclusive, os nossos talonários eletrônicos foram cedidos por eles. São 3. Que ótimo. Né? Não gostaria que fosse pela força, pela atuação, pela multa, mas eu acho que a forma que o brasileiro melhor entende, né? Que melhor é educado, pelo menos o resultado, não sei se é o melhor educado a palavra certa, mas a forma de educação mais eficiente tem sido quando dói no bolso. E é verdade. É uma pena que seja dessa forma. Igual eu estava conversando com o Jones, que se houvesse ali uma conscientização, não tinha necessidade da lavratura do auto de infração. E às vezes o brasileiro realmente, como todo mundo tem o costume de falar, que ele só começa a obedecer determinadas situações impostas, no caso o Código de Trânsito Brasileiro, quando dói no bolso. Quando você coloca regras, quando você coloca... você
ordena, você põe semáforos, você põe regras bem definidas, na verdade você não limita, você liberta, né? Que as pessoas passam a ter consciência daquilo que pode, daquilo que não pode. Ou então, pelo menos, se não tem consciência, mas pelo menos fica regulamentado. E eu acho que isso é um avanço muito grande. A gente está caminhando para ter isso com a questão do semáforo, né? A gente já ganhou aí a experiência com as faixas de pedestre, acho que o semáforo será muito bem-vindo, espero que chegue em breve, pelo menos nas áreas mais críticas aqui em Diamantina. Christian, foi um prazer ter recebido aqui, acho que a conversa foi muito produtiva e a gente conseguiu fazer o trabalho de educação, que eu acho que é mais importante. O prazer foi todo meu, Marconi. Agradeço mais uma vez em nome do comando do 3º Batalhão, nosso glorioso 3º Batalhão, né? E dizer para vocês que nós estamos sempre à disposição. Muito obrigado por ter cedido o espaço para a gente falar de um tema tão importante no cotidiano de todos nós. A gente que agradece, conversamos com o Cabo Christian, falando sobre educação do trânsito. Quero agradecer a você pela audiência. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Boa noite.